que tem nos abençoado muito, e hoje eu quero falar esse tema que vai te abençoar demais. Para alguns vai até confrontar, para que você possa viver plenamente aquilo que Deus tem para você, sem limites, sem interrupção, sem escassez. É romper os limites da incredulidade. A incredulidade é o neutralizador da fé. A incredulidade faz-nos viver de forma passiva em Deus. A incredulidade faz-nos viver de forma natural, impedindo-nos de acessar coisas sobrenaturais em Deus. A incredulidade é um anulador de milagres. A incredulidade não permite que eu conte testemunho para as pessoas, mas que eu viva contando testemunhos dos outros para os outros. Eu não tenho nada marcado em mim. Por quê? Porque a incredulidade não deixa eu viver experiências com o Senhor. É como se eu colocasse uma barreira aqui, criasse uma parede que não me deixasse passar a acessar níveis novos no Senhor. Você lembra que a Débora leu no início deste culto um texto que nós conhecemos, que Pedro começa a andar sobre as águas, não é? E a primeira coisa que eles tiveram era uma ação de incredulidade. É um fantasma. Eles começaram a ver empecilhos em tudo aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes também é conosco, mas essa é a noite em que nós vamos romper. Se há alguma algema do inimigo na sua vida, impedindo de você viver por fé, vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Se há algum ferrolho do inimigo hoje, te impedindo de avançar, ele vai ser despedaçado hoje em nome de Jesus. Se haviam cadeias impedindo você de acessar a liberdade em Cristo, essas prisões vão ser abertas hoje em nome de Jesus. Há um terremoto santo de Deus que vai alcançar a minha vida e a sua vida hoje. Toda a incredulidade que gerou dureza no nosso coração vai quebrar, vai cair por terra em nome de Jesus, e nós vamos acessar coisas extraordinárias no Pai, em nome de Jesus. O sobrenatural vai ser algo natural na sua vida em nome de Jesus. Ministra o teu irmão e diga isso para ele: o sobrenatural vai ser algo natural na sua vida. Ah, irmão, milagre vai ser algo natural na sua vida. Você ver coisas extraordinárias de Deus acontecendo, providência, provisão, milagres, presentes, coisas que você não esperava, Deus colocando diante de você, o Senhor curando você, usando você para curar, o Senhor liberando palavras em você e usando você para liberar palavras. Isso vai ser uma coisa natural na sua vida. Por quê? Porque o Ruach, o Espírito do Santo, está sobre você, e não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro, e eu estou diante de um povo herdeiro aqui hoje. Amém, irmão? Então todo cativeiro vai cair por terra em nome de Jesus. Pastor, e qual é a base bíblica de tudo isso? Nem pode ser outra. A base bíblica da nossa conversa de hoje é esse texto aqui. Quando nós vamos lá no capítulo 11 de Hebreus, onde nós temos os pais da fé, os heróis da fé, homens que tiveram momentos, experiências, encontros, tiveram momentos extraordinários com o Senhor. Está lá descrito situações. Mas antes de nós vermos o que esses homens viveram, nós aprendemos que fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, automaticamente, se fé é a certeza daquilo que eu espero, a incredulidade é aquilo que eu não espero. A incredulidade não me faz contemplar o futuro, me faz ficar estagnado no passado, não avançando para aquilo que Deus tem, mas contemplando um passado triste, cheio de sofrimento, de dores e de limitações. É assim que a incredulidade age. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu creio que o Senhor já está lá, esperando-me no ponto de encontro. Eu já preguei isso aqui por diversas vezes, mas eu vou falar, talvez é a 11ª vez. Eu já te contei que quando o Abraão vai sacrificar o Isaac, ele não era uma criança, ele era um homem, ele tinha perto de 30 anos, que é uma pré-figura de Cristo. E quando ele começa a subir o monte para levar o Isaac como um sacrifício, ele tinha ali madeira, não tinha o cordeiro. O Isaac olha para ele e diz: pai, a madeira está aí, o cutelo está contigo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão não murmura, Abraão não permite que a incredulidade esteja diante dele. O Abraão atrai a presença de Deus, o Abraão atrai o milagre. Eu pensei que você fosse falar amém. O Abraão traz à existência aquilo que não existia. Não vivia por vista, mas vivia
crendo num Senhor que tinha feito coisas extraordinárias, aberto a madre de Sara. Então ele disse: Deus proverá, ou no hebraico Yahvé Jireh, o Senhor já está lá no ponto de encontro. Ele impediu Abraão de fazer um altar? Não. Ele impediu Abraão de deitar o menino no altar? Não. Ele impediu Abraão de levantar o cutelo? Não. Mas o Senhor foi providência, porque o Abraão chamou à existência o seu milagre. Assim é vivermos por fé. Chamamos a existência. Você até pode ter um diagnóstico, você até pode ter um laudo, mas você tem capacidade de chamar a existência. O laudo, o diagnóstico é esse, mas eu atraio agora a cura, o milagre, a transformação em nome de Jesus. Você pode ter uma sentença, foi desligado, foi despedido, você tem até algum documento que a porta se fechou, mas você tem a fé para dizer: não há porta fechada para aqueles que estão diante do Senhor. Então eu me posiciono em Ti e continuo vivendo na bondade de Deus. Você pode ter o diagnóstico, você pode ter tudo contra você, mas se você se move por fé, o Senhor está com você no ponto de encontro. Então nós sabemos que para vivermos em Deus precisamos agir por fé. E lógico, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entendo e tiro uma conclusão de que viver em incredulidade é desagradar a Deus. Se aquilo que agrada a Deus é viver por fé, não tenho, mas glorifico, porque sei que Ele já está lá no ponto de encontro. Quando a incredulidade vem, faz com que eu e você naufrague no favor do Pai. Lembra? Nós estamos falando nisso todos os domingos. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o que o Senhor disse para eles? Vão para uma terra que eu prometi para vocês, tem um lugar de destino para vocês. No meio do caminho, a incredulidade deles foi tão grande que eles não conseguiam fazer outra coisa que não fosse murmurar. Foi o diabo que fechou a porta? Não. Foi Deus que fechou a porta? Não. Quem fechou a porta? Eles, por causa da incredulidade. Entenda, irmão, o nosso inimigo, o diabo, ele tem o papel de atormentar você, matar, roubar e destruir, mas eu e você somos os responsáveis por fechar portas, por não vivermos coisas maiores em Deus, porque nós não temos capacidade muitas vezes de crer, e muitas vezes não nos sentimos merecedores do que Deus pode fazer. Eu ouso dizer, eu quero ser profeta para a sua vida. Alguns de vós hoje precisam mudar o vocabulário. Alguns de vós hoje tem que mudar a sua oração, e você tem que dizer: Senhor, eu me aproprio da identidade que sou e de que tenho, de ser filho do Senhor, e viverei algo extraordinário a partir de hoje, e eu me assentarei com os príncipes, porque assim diz a tua palavra. É oração, é posição. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Oh irmão, quando você diz que você lê a palavra e você crê na palavra, está dizendo: eu creio em algo invisível. Você está crendo em algo que alguns dizem que foram os homens, que não reconhecem que foi uma ação do Espírito Santo sobre os homens. Então quando você diz que você ama a Deus, é uma ação de fé, porque você não o vê. Ação de fé é: Senhor, o cenário é esse. Talvez a sua luta é com a sua família, talvez a sua luta é com o seu matrimônio, talvez a sua luta é com os seus filhos, talvez a sua luta é com as finanças, mas esse é o nosso problema. Nós não agimos por fé. Falamos do culto, Deus vai agir, mas quando saímos do culto, a nossa boca inverte e ela começa a fechar as portas, agindo com incredulidade, impedindo-nos de acessar as coisas do Pai. É importante e necessário que aqueles que se aproximam do Senhor vivam de uma forma diferente. Qual é? Por fé. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Diga isso para o teu irmão: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Irmão, e é muito gostoso falar isso para as pessoas. Seja profeta agora e fala para o teu irmão: Deus está no controle. Faz um som, aumenta esse volume por favor, para me ajudar. Aumenta o volume do piano e faz um som de profeta, tá bom? Acha um som de profeta. E você fez uma coisa muito mortinha, mas olha para o teu irmão e diga para ele: o Deus está no controle. Olha para o outro e fala: Deus está no controle. Agora olha para mim. É gostoso contar isso para os outros, até o dia que você tem que dizer para você: Deus está no controle. Pensei que você fosse gritar na cadeira aí. Mas como é gostoso contar para os outros que Deus está no controle. E para nós? A gente gosta de pregar para os outros, mas e quando temos que pregar para nós?
Quando você tem que dizer para a tua alma: aquieta, Deus está no controle. Quando você tem que dizer para o teu coração precipitado, e a Bíblia diz que é enganoso e perverso mais do que todas as coisas, você tem que dizer para ele: calma, Deus está no controle. Quando você vê tudo fluindo ao seu lado, para todas as pessoas, e você não flui, e você tem que dizer para você: calma, Deus está no controle. Viver por fé, irmão, é estar convicto que você está no colo dele. Olha para o teu irmão e diga isso. Viver por fé é estar convicto que você está no colo dele. Você pode aplaudir aquele que agarra, pega a minha, você. Guarda isso, irmão. A maior barreira, não é ela externa, é a incredulidade interna. A nossa maior luta é conosco. Lembra do texto que a Débora leu hoje conosco aqui? O diabo estava ali naquele barquinho, o diabo estava andando nas águas. Não, foi a incredulidade que fez o Pedro afundar. Foi quando Pedro tirou os olhos da palavra. Você já aprendeu isso aqui comigo? Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra: vem, Pedro. Quando ele tirou os olhos, nós fizemos até um teatrinho aqui outro dia. Quando Jesus falou para o Pedro: vem, ele disse: tá bom, sobre a palavra eu vou andar. Mas quando ele olhou para os incrédulos que estavam no barco, ele naufragou também. Esse é o problema, irmão. Talvez você está aqui hoje para receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Esse é o nosso alvo às quintas-feiras, uma palavra de renovação. Por isso que chama renovação as nossas quintas. Mas aí você chega em casa, ou você chega no seu local de trabalho amanhã, é um monte de gente incrédula. Talvez daqui a pouquinho você vai chegar na sua casa, tem uns incrédulos lá, mas a incredulidade deles não pode anular a sua fé. A visão oculta deles não pode anular a sua visão de futuro que você tem no Senhor. E é vivermos verdadeiramente no Senhor, tratar essa incredulidade que vive dentro de mim e de você. Olha para o teu irmão que está com vontade de ir embora e fala para ele: você vai sair daqui hoje liberto de toda a incredulidade. Anota aí, o primeiro ponto de hoje que nós vamos aprender é: a incredulidade fecha portas. Fala comigo para não esquecer: a incredulidade, bate assim, ó, fecha a porta. A incredulidade anula. Qual é a base bíblica? Vamos para o texto. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com o quê? Com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Algum tempo atrás, no final do ano passado, eu ministrei uma palavra aqui com o tema: Nazaré ficou para trás. Jesus foi lá para o vilarejo dele. Jesus foi lá para a sua cidade de origem. Ali, nesse texto, na visão de Marcos, ninguém acreditou naquilo que Jesus estava fazendo. Então, Jesus encontrou ali um povo incrédulo, não pôde fazer nada. Jesus teve que deixar o seu povo e começar a visitar outros povos, outras cidades e vilarejos, porque havia um campo de incredulidade. Irmão, a palavra que você ouve, a palavra que você lê, o devocional que você faz, não pode permitir que você continue sendo o mesmo. A cada dia você se renova. Se as misericórdias se renovam, imagino que a verdade não faz. Porque a palavra é a verdade, é ela que transforma, é ela que quebra as algemas, é ela que quebra as cadeias. Eu vivi 23 anos da minha vida na religião, e quando eu ouvi Jesus pela primeira vez, as máscaras, as algemas, aquilo que estava diante dos meus olhos, as escamas caíram. Por quê, irmão? Porque a palavra é a verdade. Então a cada culto que eu participo, a cada devocional que eu tenho, a palavra causa algo em mim. A palavra marca a minha vida. Ou seja, entra mês, entra ano, Deus vai mudando a minha jornada. Ou seja, a cada dia nós somos como as águias, nós vamos voando para lugares mais altos, nós vamos tendo compreensão maiores. Eu olho para você e eu vejo um conquistador. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: eu olho para você e eu vejo você um conquistador.
Você entende? O meu chamado apostólico não me permite ver em você uma ovelha. Eu não consigo ver você balindo. Eu não consigo vendo você lamentando, murmurando. Eu consigo olhar para você e vendo você avançando, você conquistando, você subindo, você fazendo seu inimigo correr, bater em retirada. Eu não consigo, irmão, ver você apaixonado por gente para ser melindrado, para ser paparicado, para você ficar debaixo da mão das pessoas. Não. Eu olho para você e vejo em você um libertador, um transformador. Eu vejo você desbaratando o inimigo. Eu vejo você chegando onde você trabalha, botando o inimigo para correr. Você chega lá, o inimigo diz: meu Deus, esse crente veio hoje. Eu vejo em você, eu olho para você, eu vejo em você uma bomba. Olha para o teu irmão e diga isso. Eu olho para você, eu vejo uma bomba. Você é uma bomba atômica, pastor. Mas também tem uns que parecem uns traque. Não faz nada. Você já viu? Você já assustou com um traque já, irmão? Tá. Deus não chamou você como um traque. Deus chamou você como uma bomba atômica para destruir, desbaratar o inimigo. Mas como que Deus vai fazer alguma coisa em nós, se assim Jesus encontrou no povo dele um povo que não cria? Oh, irmão, de vez em quando eu me decepciono tanto, porque eu prego e eu lanço a palavra, e a palavra vai e ela volta. De vez em quando eu vou embora e toda a semente que o Senhor lançou sobre nós, eu tenho que ficar pegando e guardando de novo no cesto, porque você não pegou. As ocupações da vida te roubam, a internet te distrai, as coisas que você tem que fazer amanhã já está roubando sua paz hoje. De vez em quando você vem cumprir um compromisso religioso, você não vem para adorar, você não vem para agradecer, você não vem para dizer para Ele: Senhor, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Você vem com a seguinte expectativa: deixa eu ir, né? Quem sabe Ele faz alguma coisa. Isso é incredulidade, irmão. Porque quem vive por fé sabe que nada fugiu do controle. E a minha vida e a sua vida é para o louvor dele. Que Ele te encontre aqui hoje alguém desejoso, desejosa, faminto para acessar o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Por causa disso daqui, ó. A incredulidade é como uma chave que tranca o fluir sobrenatural. A incredulidade trava, não limita o poder de Deus, mas nos impede de receber. O poder de Deus está aqui, ó, para ser derramado em alguém. Mas como que Ele vai derramar se não crê? Como é que vai derramar se se sente indigno? Como é que Deus vai prosperar se se sente não merecedor? Como é que Deus vai transformar e vai curar, que na verdade não gasta um tempo para orar, mas não deixa de tomar um remédio de 6 em 6 horas? De 6 em 6 horas coloca o celular para tocar, e faz até a listinha na porta da geladeira, para não esquecer de tomar um remédio, mas não faz uma listinha de propósito para orar de madrugada. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada, esses me encontram. Está na palavra. Buscarmos Ele no secreto. Ai, quer dizer então que de madrugada é diferente? Não, irmão, é que de madrugada está silêncio. De madrugada a frequência é outra. Agora aqui nesse ambiente, acima da tua cabeça tem frequência. A minha palavra é uma frequência. Aqui esse ambiente está cheio de frequência. Os equipamentos têm frequência. Esse microfone está lançando frequência para que ele possa chegar na base e a base mandar para a nossa transmissão. As câmeras têm transmissão, é frequência. O painel de LED tem frequência, tudo é frequência. O seu telefone celular é frequência, tudo. À noite, quieta. É só você se lembrar. Quem tem mais de 40 anos aqui? Você lembra da rádio AM? Tinha ondas curtas e ondas médias. À noite a gente ligava o nosso radinho de pilha. À noite, agora umas 9 e pouquinho, 10 horas, pegava até a China. A gente não entendia nada, mas pegava a China. Por quê? Frequência limpa. O sinal fica limpo, a atmosfera fica limpa. Ei, irmão, o Senhor está te chamando para um lugar de intimidade com Ele. Acorda de madrugada que o milagre vai chegar. Diga para o teu irmão: acorda de madrugada que o seu milagre vai chegar. Nazaré perdeu o milagre porque não reconheceram quem estava entre eles. Eu disse aqui no culto de domingo: pastor, por que você não trouxe um pregador famoso quinta passada para pregar, ou um cantor famoso? Porque neste ano de 21 nós não vamos trazer ninguém mais aqui.
nós vamos honrar os ministros da casa. Porque o dia que a gente precisa não são os famosos que vêm aqui. O dia que nós precisamos de oração não são os famosos que vão orar por nós. Somos nós que vamos orar por nós mesmos. Às vezes quando você precisa de uma oração no hospital, quem vai é os ministros da casa, não é o famoso que veio. O dia que você precisa de um apoio no funeral, quem vai é os ministros da casa, não é o famoso. Nós precisamos aprender a honrar os da nossa casa. Deus fala com os famosos, fala com os da casa também. A gente precisa honrar o que Deus está dando. Irmão, e vou te contar uma coisa a mais. Você precisava honrar o que Deus está falando conosco aqui. Cada palavra, irmão, cada mensagem o Senhor está nos dando, em cada série que a gente está aprendendo aqui, palavra para nos tornar ricos espirituais. Só depende de nós. Mas o que vamos fazer, né, irmão? De vez em quando a incredulidade de Nazaré também vem sobre Jaú. Mas é noite de cura hoje, é noite de transformação, amém? Olha que eu coloquei um exemplo prático ali, ó. É como você ter um celular poderoso. Esse telefone que você tem aí, ó, esse iPhone 17. Olha, tá até falando amém, tá até arrepiou já. Mas é como você ter um telefone poderoso sem conexão de internet. Tem recurso? Tem, mas não faz nada. Se você pegar esse negócio aqui que está cheio de recursos, todos os aplicativos precisam de conexão. Se não tiver conexão, não serve para nada. Você fica vendo foto que você tirou e vídeo que está ali gravado. O resto, você não vê mais nada. Assim são as pessoas que são incrédulas. Tem a Bíblia, mas não prova o que a Bíblia diz. Vê os milagres, mas não vive. Lê milagres, mas não conta. Ah, isso vai mudar. A sua vida será um poço de milagre, em nome de Jesus. Abençoa o teu irmão e diga isso: a sua vida será um poço de milagres. Alguém pode receber essa palavra hoje? Ó, a incredulidade fecha a porta que só a fé pode abrir. Ai, pastor, quando esse culto acabar, eu posso colocar minha cabeça debaixo da sua mão e você ora? Não, é você que vai buscar aquilo que você precisa, porque a sua fé vai atrair o seu milagre. As portas se abrirão com a sua fé no Senhor. Segundo ponto que a gente aprende hoje aqui: a fé abre caminhos impossíveis. Diga isso: a minha fé, ela vai abrir caminhos impossíveis. Vamos ler? Romanos 4, verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, sem se enfraquecer na fé, sem olhar para os acontecimentos ao seu redor, sem ficar observando as informações das redes sociais. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Verso 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu o quê? Glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Anota para você não esquecer: a fé não nega a realidade, mas confia no Deus que está acima dela. O Abraão tinha convicção de que estava avançado em dias, e de que a Sara também. Isso era a visão, mas a convicção de que Deus podia cumprir o que prometeu. Eu já disse para você, você pode ter um laudo, é o diagnóstico, os médicos dizem isso, a medicina disse isso, mas você tem a palavra, mas você tem o Senhor. Você não está negando a realidade, pelo contrário, mas você está dizendo: eu creio, eu confio que o Senhor está acima de qualquer que sejam as circunstâncias. O momento financeiro pode não ser bom, Senhor, eu não vou olhar pela ótica natural e limitada, eu vou continuar olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Abraão olhou para o ventre estéril de Sara e para a sua própria velhice, mas ainda assim
declarou: Deus é poderoso para cumprir. Você pode profetizar na sua vida: Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Ministra na vida do teu irmão: Deus é poderoso, irmão, para cumprir tudo, exatamente tudo o que Ele te prometeu. Pensa nisso aqui agora, ó. É como um GPS que encontra rotas alternativas. Já usou o aplicativo Waze, que é um GPSzinho, já ficou meio perdidinho, já pegou um congestionamentozão. O que ele faz? Ele larga o celular? Não, ele começa a procurar rota. Ele está numa altitude, ele está contemplando algumas coisas que estão ao redor. É como um GPS que busca rotas alternativas quando tudo parece que está bloqueado. Assim é a nossa fé. Sempre há um caminho em Deus, sempre há uma esperança, sempre há uma oportunidade, sempre há um romper, sempre há um milagre. Aonde? Em Deus. O problema é a ótica, é aonde os nossos olhos estão. Estou te contando tudo isso que eu preciso chegar num lugar com você aqui agora. Anota aí, ó. A fé não enxerga barreiras, ela enxerga possibilidades em Deus. Você pode repetir isso comigo? A fé não enxerga barreiras. Conta para o irmão: a fé não enxerga barreiras. Ai, como é que Deus vai fazer comigo aqui nesse fim de mundo? Como é que Deus vai fazer alguma coisa comigo nessa família que eu nasci? Ei, irmão, o Senhor não está na sua ótica, o Senhor está acima, contemplando tudo. Ele vai estabelecer, não tem barreira. Enxerga então possibilidades em Deus. Irmão, eu estou tão impactado com a fé de alguns irmãos aqui da igreja, está despertando isso. O que tem de gente mandando foto para mim lá do prédio. Teve um feirão esses dias lá, de carro. Teve um irmão daqui que foi lá e tirou uma foto, escreveu assim na foto para mim: pastor, já estou aqui para o culto, que hora que você chega? Aí escrevi: partiu. Irmão, Deus não dá o que você não vê. Deus não pode contemplar o que você não se sente digno. Deus não pode realizar o que você não se sente merecedor. Se você é herdeiro e corredeiro em Cristo, nós somos detentores de todas as promessas que o Pai tem para mim, tem para você. Olha lá, anota isso que você vai aprender agora no terceiro tópico. Olha, é uma fé que gera ação. O que é a fé, irmão? Atitude. O que é fé? Movimento. A fé não é estacionar, a fé é agir. A fé é estabelecer-se no Senhor. Eu já contei para você algumas vezes aqui. Olha, a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados na fornalha de fogo. Fé. Eles não se curvaram. Toca as buzinas, tem que se curvar para a estátua do rei. Para quem? Para a estátua do rei. De jeito nenhum. Só para o Senhor a gente se prostra, só o Senhor a gente adora. Ficou ali firme. O que Deus fez? Honrou. Uma fé que gerou ação, que gerou atitude. Contei isso aqui alguns dias atrás, ó. O salmista cantou: eu esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? Ele se inclinou para mim. A fé gera movimentação no trono. Diga para o irmão para acordar ele, fala: a sua fé gera movimentação no trono. É você, irmão, que faz o trono se mover. Irmão, Daniel ficou em casa à toa? Não, Daniel continuou orando, por causa da fé do Daniel. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pegava a sua bússola para você trazer para o mundo moderno, localizava Jerusalém e dobrava os seus joelhos e invocava o nome do Senhor. Por causa disso, os muçulmanos oram 5 vezes a Alá. Se eles estiverem atendendo você e chegou a hora de orar, eles abandonam você, viram as costas para você, eles tiram um tapetinho, ajoelham, pegam a sua bússola, localizam onde está Meca e se prostram a Alá, buscando a face do Deus que eles creem. 5 vezes por dia. E nós, irmão, para te trazer de quinta-feira é uma luta. Um churrasco tira a sua vontade de vir de domingo. Uma buchada que o seu parente vai fazer é buchada. Crente acha que a vida cristã é comida. Não, porque crente ama comer. Orar, ora pouco, mas comer, sangue de Jesus tem poder. O prato dele parece um Monte Carmelo. Aleluia. Irmão, a gente acha que a vida é comida. A gente acha que comunhão é comida. É muita comida e pouco oração, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está falando na casa.
Eu acho que o clima pesou um pouquinho. Eu acho que podia aplaudir Jesus. Eu acho que podia. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não é caridade, irmão. É fé. Fé sem atitude. Fé sem posição. Eu não consigo olhar para você e ver boneco de posto. Você já viu aqueles bonecos de posto ou não? Que fica com um negocinho de vento e eles ficam assim. De vez em quando ele não faz assim, e fica de novo. Eu não consigo te ver assim, não, irmão. Eu não consigo ver você maleável. Eu consigo ver você fundamentado. Eu olho para você e vejo você firmado. Eu olho para você e vejo você com opinião. Tá, pastor, mas tá difícil. Fica na posição. Pastor, mas está doendo. Fica na posição. Esse é o problema, irmão. Aí a gente acaba ouvindo os incrédulos. Olha para mim. Alguns de vocês aqui só não estão melhores financeiramente, prósperos e não avançaram porque você ouviu um monte de incrédulo. Porque você ouviu gente sem perspectiva. Você ouviu gente que quebrou. Você já viu gente que... E, por exemplo, irmão, tem gente que se decepcionou, que frustrou. Olha, não faça isso porque eu quebrei. Irmão, se você for ouvir os quebrados, você não vive o sonho de Deus. Você não sabe o que ele fez de errado. Você não sabe se ele tinha aliança com Deus como você tem. Aí você que tem aliança com Deus, sepulta a promessa, porque um incrédulo disse que não vai dar. Aí não prospera. Aí não avança. Aí a igreja quer investir. Nossa, para que isso? Cabeça de gafanhoto. Aqueles homens que subiram para espiar a terra, para contemplar a promessa, eles estavam acessando algo poderoso. O fruto deles, o cacho de uva deles, 2 homens tinham que carregar. Pensa no que era aquela terra. Os 10 vieram dizendo assim: ai, diante deles, nós somos que nem gafanhoto. A cabeça deles era de gafanhoto. Desculpe, irmão, mas por favor, entenda o que eu vou falar. Não estou te chamando de gafanhoto, mas tem crente que é cabeça de gafanhoto, porque não se sente digno. Ontem eu conversava com uma pessoa. Ela disse assim: pastor, eu tenho um funcionário que você precisa ver o talento dele. E aí eu disse para ele: você não vai ficar preso aqui na minha empresa. Você vai agora prestar serviço para um monte de gente, porque você vai ganhar muito dinheiro. Pastores, esse cara, ele pode ganhar por mês, pastor, 14, 15 mil reais. Mas pastor, quando ele chega em 3 mil, ele diz: tá bom, já pagou minhas contas. Sabe o que é isso, irmão? Cabeça de gafanhoto. Uma vida, Deus está falando com gente aqui hoje, hein? Uma vida limitada, uma vida neutralizada, se achando indigno. Então isso, pastor, está ensinando a gente a ser orgulhoso, prepotente. Eu estou ensinando você a se posicionar e viver e acessar o que Deus tem para você. Irmão, a maior crítica que o meu ministério recebeu foi quando a gente plantou esse espaço do Kids aqui. Quando a gente fez aquele pátio para aquelas crianças, aquela árvore cênica, um lugar bonito, a luz lá é uma nuvem. Para que isso? A igreja que eu pastoreio não se sentiu digna daquilo. Tem escola particular que criança não tem um pátio como aquele que os seus filhos têm. Para que isso? Cabeça de gafanhoto, gente que não se sente digna. Por que, irmão? É uma fé morta, sem obra, sem ação. Mas isso hoje vai mudar. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. Tá demais o culto hoje, hein? Tá profético e você tá aprendendo muito. Depois você paga R$1.200 para fazer um curso de coaching e põe R$2 numa oferta aqui na igreja. Você é um muquirana, hein? Fala pro teu irmão, começa a abençoar mais a casa, irmão. Você é miserável de vez em quando, fala para ele. Não, é verdade, irmão. Faz em 10 vezes o curso, mas não dá uma oferta na igreja, irmão. Não incentiva, não fica feliz, não paga, não honra uma palavra. Você ouviu uma palavra dessa, você tem que levantar da sua cadeira e vir no altar e depositar uma palavra assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está falando comigo. Mas não, irmão, agora vai fazer um cursinho. Meu Deus, está vendendo o livro, como raspar o sovaco, compra o livro. Nossa, da onde que saiu isso, não?
produção, corta. Vamos, próxima tela, tem que acabar. Fé não é passividade, mas é movimento. Fé é movimento. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: fé é movimento, irmão. Fé é movimento. Fé é movimento, irmão. Isso, é movimento. Quem crê, age. Quem confia, obedece. Quem espera em Deus, o quê? Dá passos em rumo da promessa. É como você tem uma chave da porta, mas não gira. A porta só abre quando você age. Lá na sua casa, para você entrar na sua casa, você tem que ter a chave. Só a chave é suficiente? Não, você tem que meter a mão na maçaneta. Não, pastor, lá em casa ele lê minha íris e abre a porta. Você tem que abrir os olhos para a íris te ler. A ação é movimento. Grava essa informação aqui que nós temos que acabar o culto. A mulher do fluxo de sangue, ela não apenas acreditou, mas ela tocou em Jesus e foi curada. Tem muita gente que acha que ela tocou assim. Ela foi rastejando no chão. E ela toca, não no físico. Ela toca na veste. Ela toca no talite. Ela toca na veste do Senhor. Quando Jesus estava andando, Jesus andava com um talite um pouco mais longo que esse. E essa daqui é a franja da lei que simboliza os 5 livros da Torá. Jesus está andando. Essa mulher vai rastejando e toca onde? Toca aqui, na franja, no tzit. E por causa disso Jesus para. E quando Jesus para, os incrédulos dizem o quê? Por que você parou? Tem tanta gente que te toca. Aí Jesus disse: mas alguém me tocou diferente. Alguém tocou na verdade. A verdade é o quê? A palavra. Quem era a palavra? Ele. Aquilo que era um símbolo, agora estava diante dela. E por causa da fé dela, ela foi curada. Ação, atitude. Essa mulher fez o que ninguém fez. O que Deus espera de você é que você crê como ninguém crê, que você se mova como ninguém se move, que você faça o que ninguém faz, porque do muito, do igual, está cheio por aí. Deus está procurando gente que se move no extraordinário. O que é excelência? Excelência é quando você faz tudo bem feito com o que você tem. E a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Aprenda isso. E tudo que você vier a fazer, tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, faça com excelência, porque isso honra ao Senhor. Anota aí, ó. A fé verdadeira não fica parada. Ela sempre coloca os pés onde o coração já crê. O próximo passo é: eu sei que Ele está. O próximo passo é: eu sei que Ele está. A pastora Márcia recebeu uma palavra na conferência que nós fomos o mês passado. Quando a gente estava voltando, ela disse: Deus falou algumas coisas pontuais com você. Eu disse: falou. Eu falei: e com você? Também me falou. Ela me disse algo que Deus falou com ela. Eu falei: meu Deus, Márcia. Mas quando eu disse meu Deus, Márcia, eu lembrei: quando a gente põe o passo, Deus coloca o chão. Quando a gente coloca o passo, Deus coloca o chão. É assim a fé. Deus ama gente ousada. Olha para o teu irmão e veja esse irmão aí ousado e fala para ele: eu estou vendo um ousado do meu lado. Pastor, era a palavra que eu estava recebendo. Pastor, é a palavra. Amanhã eu vou na Casa Bahia. Eu vou procurar o gerente lá, que ele é membro aqui da igreja. Eu vou comprar minha geladeira em 24 vezes. Se Deus te der uma palavra, vá. Porque senão vai ser que nem aqueles carros que compra e depois a financeira vem buscar. Tem gente que compra carro porque Deus me deu uma palavra e coloca o adesivo: propriedade exclusiva de Jeová. Daqui a pouquinho a financeira vem tomar. Mas que propriedade exclusiva que era que não é, Mário? Então, se o Senhor te deu uma palavra, faça. Mas se Ele não deu, não faça. Porque Deus não vai suprir a sua vaidade. E eu estou te contando tudo isso para chegar aqui, ó. Fé que reposiciona você, a mim, a nós, para vivermos sem limites. Olha para o teu irmão e diga: você vai sair daqui hoje com uma fé reposicionada e você vai viver sem limite. Qual foi o texto que você recebeu hoje no início desse culto? Pedro andando sobre as águas. Ah lá, nós não conversamos em casa. Débora não sabia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus, cheio de dúvida e de preocupação, disse o quê? Não sei, será que deve vir? Disse o quê? Vem. Olha para o teu irmão e diga: vai, irmão. Venha, Pedro, vem. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco,
andou sobre a água e foi na direção de Jesus. A fé tira você da zona de conforto e o reposiciona onde? No sobrenatural. Pedro não andou sobre as águas por ousadia humana, mas porque ele creu na palavra de Jesus. Ou seja, nada por força, nem por violência, mas pela ação do Espírito. Pensa nisso aí, Gideão, de covarde escondido no lagar, foi reposicionado pela fé como um guerreiro. Estava num lugar que pisa uva, símbolo de alegria, malhando o restinho do trigo que os filisteus não tinham levado. Estava ali batendo. O Senhor se apresenta diante dele. A primeira vez na Bíblia que a palavra Shalom foi plantada foi com Gideão. O anjo se posicionou lá e disse: paz seja contigo. Shalom Aleichem. Foi isso que o anjo disse para ele. Chamou ele de varão valoroso. E a resposta dele: eu sou pequenininho, o menorzinho da casa do meu pai. Não, quem poderá me salvar? Chapolin. O Senhor olhava para ele e via nele um guerreiro. Ele olhava para ele e via nele alguém incapaz de tudo. Talvez é o seu cenário. Deus conta tanto com você, mas você não vê capacidade nisso. Mas para que Deus levantasse o Gideão, Deus teve que tratar com ele. Vai lá na sua casa primeiro e derruba um altar que tem lá, porque é impossível você acessar coisas maiores com um altar governando seu lar. Havia um trono para um Deus antigo que o pai dele adorava. Todos se rebelaram contra Gideão. Porém, quando Gideão abate os inimigos, Gideão então recebe a honra do Senhor. Assim será com você, em nome de Jesus. E grava essa informação para você não esquecer nunca mais. A fé não apenas te move, ela te reposiciona para viver além do que é possível. Deus te chamou hoje aqui para algo extraordinário, algo excelente. Fique em pé para a gente orar. E por último, irmão, você vai declarar hoje. Guarda a Bíblia aí, você vai respirar bem fundo, você vai fazer uma declaração profética na sua vida hoje. Amém? Só para você aprender, a minha vida é marcada pela fé. Eu vivo sem limites, porque eu creio no Deus ilimitado. Vamos ensaiar? 1, 2, 3, vamos lá? Só que agora você vai falar como se você estivesse no exército. Meu Deus, eu me sinto um derrotado agora. Falei de fé o tempo todo para você. Você vai falar com força. Minha vida é marcada pela fé. Eu vivo sem limites, porque eu creio num Deus ilimitado. É assim que você vai falar. Vai fazer gesto, vai pisar. Sabe o piti que você dá em casa de vez em quando? Vai dar piti agora aqui também. Amém? Vou contar até 3 e nós vamos entrar junto em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Declara! Não há ferrolhos